Feliz semana para todos. Nós vamos iniciar o nosso ano bíblico. Hoje é dia 26 de julho. Nós vamos ler Ezequiel 43 até o 45, João 12, 1 a 11, e o capítulo 62 de O Desejado de Todas as Nações, o banquete em casa de Simão. A irmã Elizabeth vai orar para nós. Por favor, irmã. Oremos, então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, mais uma vez, por essa reunião que nós temos aqui todos os dias. Senhor, obrigada, meu Deus, por tu ter dado essa oportunidade de nos reunir todos os final do dia para te buscar, para fazer o teu mandado, que é ler a tua palavra, aprender de ti, Senhor. Ler a Bíblia e o Espírito de Profecia, porque é um ensino que se completa, Senhor, que se completa com relação a esclarecimento de certas passagens. Oh, Deus, obrigado. Nós sabemos, nós cremos que o Espírito de Profecia também foi inspirado pelo Espírito Santo, assim como a Bíblia também foi. Não que os dois estejam em pé de igualdade, mas nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo, porque é um incentivo para nós estudar e aprender mais de ti, porque nós precisamos viver isso e também levar a outras pessoas, Senhor, levar com segurança, com certeza, com as provas da tua palavra, daquilo que nós estamos ensinando. E aquilo que nós não podemos provar, porque a tua palavra nem sempre prova todas as coisas, fala sobre aquele assunto, mas não pode elucidar de maneira que se possa provar. Por exemplo, um milagre, como é que pode provar, Senhor? Por favor, seja conosco, abra nossa mente, põe no nosso coração amor pela tua causa, nos dá humildade, Senhor, para te buscar, para ser cristão. Nós precisamos ser humildes como Jesus é, como ele nos ensinou, ele foi o nosso exemplo, nós precisamos disso. Tira de nós qualquer vaidade, qualquer orgulho, qualquer coisa mundana que dificulta, Senhor, o teu acesso ao nosso coração, à nossa mente. Por favor, nos torna, Senhor, simples como Jesus foi aqui na terra, enquanto ele viveu aqui, e ele continua sendo. Nos ajuda a copiar dele, Senhor, o exemplo. Em nome de Jesus, eu te peço que tu seja o nosso professor durante esse estudo. Amém. 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 A irmã Elida vai ler Ezequiel 43. Ezequiel 43, a glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus, do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. Me prostrei em terra. 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. 5. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos. 8. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações, que faziam, por isso eu os consumi na minha ira.
9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. 10. O altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe de suas iniquidades e meça o modelo. 11. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. 12. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. E eis que esta é a lei do templo. 13. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado, comum a 4 dedos. A base será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. 14. Da base, na linha da terra, até a afiada do fundo, 2 côvados, e da largura de 1 côvado, da afiada pequena até a afiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. 15. A lareira do 4º côvado de altura, da lareira para cima, se projetarão 4 chifres. 16. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. 17. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. A borda ao redor dela, de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. A consagração do altar. 18. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar. No dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto, e para sobre ele aspergirem sangue. 19. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. 20. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da fiada, e na borda ao redor, assim farás a purificação e a expiação. 21. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. 22. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com o novilho. 23. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. 24. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, 25, durante 7 dias, prepararás cada um bode para a oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido esses dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Amém. O Ivan vai continuar. Reformas no Ministério do Santuário. Capítulo 44.
Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. 5. Disse-me o Senhor: Filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Diz aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executar o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, e circunciso de coração e circunciso de carne, entrará no meu santuário. 10. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, e andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas das portas do templo, e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim, pois para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhum de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarreguei da guarda do templo e de todo serviço e de tudo que se fizer nele. Os deveres do sacerdote. 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegaram a mim, para me servirem e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. 17. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suar. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo despirão as vestes, com quem ministraram, polazão nas santas câmaras, e usarão outras vestes, para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. 20. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão, e santificarão os meus sábados. 25. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai ou mãe ou filho, ou filha ou irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior,
para ministrar no lugar santo, apresentará sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. A repartição das terras. 28. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a herança. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de manjares, e a oferta pelo pecado, e a pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada a Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. 31. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido, ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. O irmão Everton vai ler o 45. Ezequiel 45. Quando, pois, repartides a terra por sorte e herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O compromisso desta porção será de 25.000 côvados, e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. 2. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. 3. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. 4. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. E lhes servirá de lugar para casas e, como lugar santo, pertencerá ao santuário. Os levitas ministros da casa terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura, para possessão sua, para 20 câmaras. 6. Para a possessão da cidade de largura, darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimento, de fronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. 7. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e de outro lado, da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade. Errei? O 7. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental. E o comprimento corresponderá a uma das porções desde o limite ocidental até o limite oriental. 8. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Deveres dos magistrados. 9. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. 10. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. 11. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha
a 10ª parte do homem, e o efa a 10ª parte do homem, segundo o homem será a sua medida. Vou ler, irmão, agora. Obrigada. E o ciclo 12. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos vos servirão de um arratel. Essa será a oferta que haveis de fazer a 6ª parte de uma efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. Quando o estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer, 15. E um cordeiro do rebanho de cada 200, e um cordeiro do rebanho de cada 200, da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe dos holocaustos e as ofertas de manjares e das libações nas festas e nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado e a oferta de manjares e holocaustos, os sacrifícios para pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. 18. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício para expiação e porá dele nas ombreiras da casa e nas 4 esquinas da lista do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também fará no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. 21. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias. E o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, uma efa por cada bezerro, e uma efa por cada carneiro, e um hin de azeite por cada efa. 25. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Assim diz o Senhor. Agora, a irmã Elizabeth, você quer ler João 12, de 1 a 11, queridinha? Elizabeth. Sim, irmã, porque estava fechado aqui. Eu vou ler. João 12, de 1 a 11. De 1 a 11. Estou procurando aqui, desculpe. Sim. João 12, de 1 a 11. Desculpe aí. Achei. João 12, de 1 a 11. João 12, 1, desculpe. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, porque falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Verso 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugara-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Verso 4.
Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Verso 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Verso 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. O que é isso? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Pois é. Sim. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não, só até aí mesmo. Só até aqui? Só até o 11. Desejados das nações, capítulo 62, o banquete em casa de Simão. Alguém quer começar? O Ivan vai começar. O banquete em casa de Simão. Simão de Betânia era considerado discípulo de Jesus. Era um dos poucos fariseus que se uniram abertamente aos seus seguidores. Reconhecia-o como mestre e acalentava esperanças que fosse o Messias, mas não o aceitaram como Salvador. Seu caráter não estava transformado. Permaneciam sem mudança seus princípios. Simão fora curado de lepra, e isso é o que o atraíra a Jesus. Desejara mostrar sua gratidão, e na última visita de Cristo a Betânia, ofereceu um banquete ao Salvador e a seus discípulos. Esta festa reuniu muitos dos judeus. Havia por esse tempo grande agitação em Jerusalém. Cristo e sua missão estavam atraindo mais atenção do que nunca. Os que tinham ido à festa observavam atentamente os movimentos, e alguns com os olhos hostis. O Salvador chegara a Betânia apenas 6 dias antes da Páscoa, e, como de costume, buscara repouso em casa de Lázaro. As multidões de viajantes que se dirigiam a uma cidade divulgaram as novas de que ele estava a caminho para Jerusalém e descansaria o sábado em Betânia. Havia entre o povo grande entusiasmo. Muitos afluíam a Betânia, alguns por simpatia para com Jesus e outros por curiosidade de ver a pessoa que fora ressuscitada dos mortos. Muitos esperavam ouvir de Lázaro uma história maravilhosa das cenas testemunhadas depois da morte. Surpreendiam-se de que ele não lhes contasse coisa alguma. Não tinha nada para contar a respeito. Declara a inspiração. Os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Mas Lázaro tinha um maravilhoso testemunho a dar com respeito à obra de Cristo. Para esse fim fora ressuscitado. Com segurança e poder, declarava que Jesus era o Filho de Deus. As notícias levadas para Jerusalém pelos que visitavam Betânia aumentavam a agitação. O povo estava ansioso de ver e ouvir a Jesus. Havia uma geral interrogação: se Lázaro acompanharia a Jerusalém ou se o profeta seria coroado rei durante a Páscoa. Os sacerdotes e príncipes viram que seu domínio sobre o povo continuava a enfraquecer, e mais acerbo se tornava seu ódio contra Jesus. Mal podiam esperar a oportunidade de o tirar de seu caminho para sempre. À medida que o tempo passava, começaram a temer que afinal talvez não fosse a Jerusalém. Lembravam-se de quantas vezes lhes frustrara os desejos eles houvesse lidos pensamentos contra ele e permanecesse ausente. Mal podiam ocultar sua ansiedade e indagavam entre si: o que lhes parece? Não virá a festa? Foi convocado o concílio dos sacerdotes e fariseus. Desde a ressurreição de Lázaro,
aumentara tanto a simpatia do povo para com Jesus que seria perigoso lançar mão dele abertamente. Assim, decidiram as autoridades prendê-lo em segredo e efetuar o julgamento o mais silenciosamente possível. Esperavam que, ao se tornar isso conhecido, a inconstante onda de opinião pública se voltaria a seu favor. Assim, se propuseram a destruir Jesus. Mas enquanto Lázaro existisse, sabiam os sacerdotes e rabis que não se achavam em segurança. A própria existência de um homem que por 4 dias estivera no sepulcro e fora ressuscitado por uma palavra de Jesus, causaria cedo ou tarde uma reação. O povo se vingaria de seus guias por tirarem a vida daquele que fora capaz de realizar esse milagre. O Sinédrio decidiu, portanto, que Lázaro também deveria morrer. A tal ponto, a inveja e os preconceitos levam seus escravos. O ódio e a incredulidade dos guias judaicos haviam crescido até dispô-los a tirar a vida de uma pessoa a quem o infinito poder salvara do sepulcro. Enquanto se tramava em Jerusalém essa conspiração, Jesus e seus amigos eram convidados à festa de Simão. À mesa achava-se Jesus, tendo a um lado Simão, a quem curara de repugnante moléstia, e do outro lado Lázaro, a quem ressuscitara. Marta servia a mesa, mas Maria escutava ansiosamente toda a palavra que caía dos lábios de Jesus. Em sua misericórdia, perdoara Jesus os seus pecados. Chamara do sepulcro seu bem-amado irmão, e a alma de Maria estava cheia de reconhecimento. Ouvira Jesus falar de sua morte próxima, e em seu profundo amor e tristeza almejava honrá-lo. Com grande sacrifício para si, comprara um vaso de alabastro, de unguento de nardo puro, de muito preço, para com ele ungir o corpo. Mas agora muitos diziam que ele estava para ser coroado rei. Seu pesar transformou-se em alegria, e ansiava ser a primeira a honrar o seu Senhor. Quebrando o vaso de unguento, derramou o conteúdo sobre a cabeça e os pés de Jesus, e depois, enquanto de joelhos chorava, umedecendo-os com lágrimas, enxugava-os com os longos cabelos soltos. Buscara não ser observada, e seus movimentos poderiam passar desapercebidos, mas o unguento encheu a sala de odor, declarando a todos os presentes a ação dela. Judas contemplou a mesma com grande desagrado. Em vez de esperar o que diria Cristo sobre o assunto, começou a murmurar suas recriminações aos que lhe ficavam mais próximos, censurando por tolerar esse desperdício. Fez astutamente insinuações de modo a produzir descontentamento. Judas era tesoureiro dos discípulos, e de seu pequeno depósito subtraíra as escondidas para o próprio uso, limitando assim a uma insignificância os recursos dos discípulos. Ansiava colocar na bolsa tudo quanto pudesse obter. Dos meios dessa bolsa, muitas vezes se tirava para o socorro dos pobres, e quando se comprava qualquer coisa que Judas não julgasse essencial, dizia: por que esse desperdício? Por que o preço disso não se pôs na bolsa que tenho para os pobres? Ora, o ato de Maria achava-se em tão frisante contraste com o seu egoísmo, que o colocava em situação vergonhosa. E, segundo seu costume, procurou apresentar um motivo digno à objeção que fazia sua oferenda. Voltando-se para os discípulos, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas não tinha coração para os pobres. Houvessem vendido o unguento de Maria, caísse o lucro em seu poder, e não teria os pobres recebido o benefício. Judas tinha em alto conceito sua habilidade administrativa. Julgava-se, como um financista, muito superior aos condiscípulos e levaram-os a considerá-lo da mesma maneira. Conquistara-lhes a confiança, exercia sobre eles grande influência. Sua professada simpatia pelos pobres os enganou, e a astuta insinuação que fez os levou a olhar com desconfiança a dedicação de Maria. Em volta da mesa passou a murmuração: para que esse desperdício? Esse unguento poderia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Alguém quer continuar? Hélida? Então, continuando. Maria ouviu as palavras de crítica. O coração tremeu-lhe
no peito. Temeu que a irmã a repreendesse por seu desperdício. Talvez o mestre também a julgasse imprevidente. Sem se justificar ou apresentar desculpa, estava para se esquivar dali, quando se ouviu a voz de seu senhor. Deixai-a, por que a molestai? Viu que ela estava embaraçada e aflita. Sabia que nesse ato de serviço exprimira gratidão pelo perdão de seus pecados, e acalmou-lhe o espírito, erguendo a voz acima dos murmúrios, da crítica, disse: ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e, quando quiser, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. A fragrante oferenda que Maria pensara prodigalizar o corpo inanimado do Salvador, vazou-a ela sobre ele vivo. No sepultamento, seu aprazível odor não poderia impregnar senão o túmulo. Agora, alegrou-lhe o coração com a certeza de sua fé e amor. José de Arimateia e Nicodemos não ofereceram suas dádivas de amor a Jesus em vida. Com amargo pranto, levaram suas custosas especiarias ao frio e inconsciente corpo. As mulheres que levaram especiarias ao sepulcro, em vão fizeram, pois verificaram ter ele ressuscitado. Mas Maria, extravasando o seu amor sobre o Salvador, enquanto ele tinha conhecimento da dedicação dela, estava o preparando para o seu sepultamento. E ao baixar a treva de sua grande prova, levou consigo a lembrança desse ato, penhor de amor, desse alto penhor de amor, que seus remidos lhe voltariam para sempre. Muitos há que levam aos mortos preciosos dons, de pé ao lado da querida figura, para sempre silenciosa, profere abundantes palavras de amor, ternura, apreço, dedicação. Tudo é prodigalizado, aquele que já não vê nem ouve. Houvessem essas palavras sido ditas, quando o fadigado espírito tanto delas necessitava, quando os ouvidos as apreenderiam e o coração as podia sentir, quão precioso teria sido o seu perfume. Maria não sabia toda a significação do seu ato de amor. Não podia responder a seus acusadores. Não saberia explicar por que escolhera aquela ocasião para ungir a Jesus. O Espírito Santo planejara por ela, e ela lhe obedecera às sugestões. A inspiração não se detém para dar o motivo. Presença invisível fala ela à mente e à alma e move o coração para agir. Ela é sua própria justificação. Cristo explicou a Maria o significado do seu ato e com isso deu mais do que recebera. Ora, derramando este perfume sobre o meu corpo, disse ele, ela o fez para o meu sepultamento. Como um vaso de alabastro foi quebrado, encheu toda a casa com sua fragrância, assim Cristo havia de morrer e seu corpo ser quebrantado, mas ele se ergueria da tumba e o perfume de sua vida havia de encher a terra. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Em verdade vos digo, declarou Cristo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Contemplando o futuro, o Salvador falou. Pode parar? Não, irmã, pode continuar essa página. Contemplando o futuro, o Salvador falou com segurança a respeito do seu evangelho. Ele devia ser pregado por todo o mundo, e onde quer que estendesse o evangelho, a oferenda de Maria havia de espargir sua fragrância.
e por sua ação espontânea seriam abençoados outros corações. Erguer-se-iam e cairiam impérios, seriam esquecidos nomes de reis e conquistadores, mas o feito dessa mulher seria imortalizado nas páginas da história sagrada. Enquanto o tempo durasse, aquele partido vaso de alabastro contaria a história do abundante amor de Deus a uma raça caída. O ato de Maria achava-se em assinalado contraste com o de Judas, com o que Judas estava para praticar. Que incisiva lição poderia ter Cristo dado àquele que lançara a semente da crítica e do mau juízo na mente dos discípulos? Com quanta justiça poderia o acusador haver sido acusado? Aquele que lê os motivos de cada alma e entende toda a ação, poderia haver aberto aos olhos dos convivas da festa sombrios capítulos da vida de Judas. Poderia ter sido patenteada a vã pretensão em que o traidor baseava suas palavras, pois, em vez de compadecer-se dos pobres, roubava-os do dinheiro que se destinava a socorrê-los. Poderia haver sido despertada a indignação contra ele por sua opressão à viúva, ao órfão e ao jornaleiro. Houvesse, porém, Jesus desmascarado Judas, isso teria apresentado como causa da traição. E se bem que, acusado de ladrão, Judas teria captado simpatia, mesmo entre os discípulos. O Salvador não o repreendeu e evitou, assim, dar-lhe desculpa para a traição. Vou continuar, irmã. O olhar que Jesus lhe lançou, no entanto, convenceu a Judas de que o Salvador lhe penetrara a hipocrisia e lera seu baixo, desprezível caráter. E louvando Maria, tão severamente reprovada, Cristo repreendera Judas. Antes disso, o Salvador nunca lhe fizera uma censura direta. Agora, a reprimida irritou-lhe o coração. Decidiu vingar-se. Da ceia, saiu diretamente para o palácio do sumo sacerdote, onde encontrou reunido o conselho e ofereceu-se para lhe entregar Jesus nas mãos. Os sacerdotes se regozijaram. A esses guias de Israel fora concedido o privilégio de receber Jesus como Salvador, sem dinheiro e sem preço, mas recusaram o precioso dom e eles oferecido no mais... Peraí, gente, deu um chute aqui. Mas recusaram o precioso dom a eles oferecido no mais terno espírito de constrangedora afeição. Recusaram aceitar aquela salvação que é mais valiosa do que ouro e compraram seu Senhor por 30 moedas de prata. Judas condescendera com a avareza até que ela lhe dominara todos os bons traços de caráter. Invejou a dádiva feita a Jesus. Seu coração queimou de inveja de que o Salvador fosse objeto de uma oferenda digna dos monarcas da terra. Por uma quantia muito inferior à do vaso de unguento, traiu a seu Senhor. Os discípulos não eram como Judas, amavam o Salvador. Não lhe apreciavam, entretanto, o elevado caráter. Houvessem compreendido o que fizera por eles e teriam sentido que coisa alguma que lhe fosse oferecida era desperdiçada. Os magos do Oriente, que tão pouco sabiam a respeito de Jesus, haviam mostrado mais verdadeiro apreço da honra que lhe era devida. Levaram preciosas dádivas ao Salvador e diante dele se inclinaram em homenagem quando era ainda um simples bebê deitado na manjedoura. Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. Quando qualquer lhe prestava um favor com celestial delicadeza, ele o abençoava. Não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança
e a ele oferecida com amor. Aceitava as ofertas dos pequeninos e abençoava os doadores, inscrevendo-lhes o nome no livro da vida. A unção feita por Maria achava-se nas Escrituras mencionadas como distintivo das outras Marias. Atos de amor e reverência para com Jesus são uma demonstração de fé nele como Filho de Deus. E o Espírito Santo menciona como testemunha de lealdade para com Cristo. Se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Cristo se deleitava no sincero desejo de Maria de fazer a vontade de seu Senhor. Aceitava a riqueza do puro afeto que seus discípulos não compreendiam, não queriam compreender. O desejo que Maria tinha de prestar esse serviço a seu Senhor era para ele de mais valor que todos os preciosos ungüentos da terra, pois exprimia seu apreço pelo Redentor do mundo. Era o amor de Cristo que a constrangia, enchia-lhe a alma a incomparável excelência do caráter de Cristo. Aquele unguento era símbolo do coração da doadora. Era demonstração exterior de um amor nutrido por correntes celestiais e que chegara a ponto de extravasamento. A obra de Maria era exatamente a lição que os discípulos necessitavam para mostrar-lhes que seriam aprazíveis a Cristo as expressões de amor por parte deles. Jesus fora-lhes tudo e não percebiam que em breve seriam privados de sua presença, que dentre em poucos não lhes seria dado oferecer-lhe nenhum sinal de reconhecimento por seu grande amor. A soledade de Cristo, separado das cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, nunca a compreenderam nem apreciaram devidamente os discípulos. Foi muitas vezes magoado, porque não lhe dispensavam aquilo que deles deveriam ter recebido. Sabia que estivesse sob a influência dos anjos celestiais que o acompanhavam, também haviam de considerar que nenhuma dádiva era de suficiente valor para exprimir o espiritual afeto do coração. Seu conhecimento posterior deu-lhes o verdadeiro sentimento quanto a muitas coisas que poderiam ter feito para Jesus, exprimindo o amor e o reconhecimento de seu coração enquanto lhe estavam ao lado. Quando não mais Jesus se achava entre eles e se sentiam, na verdade, como ovelhas sem pastor, começavam a ver como poderia ter manifestado para com ele atenções que lhe teriam alegrado o coração. Não mais então censuraram a Maria, mas a si mesmo. Oh, se lhes fosse dado retirar sua crítica e apresentar os pobres como mais dignos da oferenda do que Jesus, sentiram vivamente a reprovação ao tirarem da cruz o ferido corpo de seu Senhor. A mesma falta se manifesta hoje em nosso mundo. Pouco somente aprecia o que Cristo é para eles. Fizesse-no, no entanto, e o grande amor de Maria seriam expressados. A unção liberalmente feita não seria considerado desperdício o custoso unguento, coisa alguma se reputaria demasiado preciosa para Cristo. Nenhuma abnegação, nem sacrifício grande demais para ser suportado por amor a Ele. As palavras proferidas em indignação, por que é este desperdício? Recordaram vividamente a Cristo o maior sacrifício já feito, o dom de si mesmo como propiciação por um mundo perdido. O Senhor seria tão munificente para com a família humana que não se poderia dizer que lhe era possível fazer mais. No dom de Jesus, Deus deu todo o céu. Sob o ponto de vista humano, esse sacrifício era um espantoso desperdício. Para o raciocínio humano, todo o plano de salvação é um desperdício de misericórdia e recursos. Encontramos por toda parte abnegação e sacrifício feito por toda contemplar por assombro a família humana que recusa ser erguida e enriquecida com ilimitado amor expresso em Cristo.
Bem podem elas exclamar: por que esse grande desperdício? Continue, Paulo. Mas a expiação por um mundo perdido devia ser plena, abundante, completa. A oferenda de Cristo foi inexcedivelmente abundante para abranger toda a alma que Deus criou. Não se podia restringir, de modo a não exceder o número dos que haviam de aceitar o grande dom. Nem todos os homens são salvos. Todavia, o plano da salvação não é um desperdício pelo fato de não realizar tudo que foi provido por sua liberalidade. Há o suficiente, e sobeja ainda. Simão, o hospedeiro, foi influenciado pela crítica de Judas à dádiva de Maria, e surpreendeu-se do procedimento de Jesus. Seu orgulho farisaico fedeu-se. Sabia que muitos de seus hóspedes estavam olhando a Jesus com desconfiança e desagrado. Simão disse no seu interior: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Curando Simão da lepra, Cristo o salvara de uma morte em vida. Mas agora Simão duvidava se o Salvador era profeta. Por Cristo permitir que essa mulher dele se aproximasse, por não a desprezar como alguém cujos pecados são demasiado grandes para serem perdoados, por não mostrar que compreendia haver ele caído, Simão foi tentado a pensar que ele não era profeta. Jesus nada sabe dessa mulher, tão pródiga em demonstrações, pensou ele, ou não lhe permitiria que lhe tocasse. Foi, porém, a ignorância de Simão acerca de Deus e de Cristo que o levou a assim pensar. Não compreendeu que o Filho de Deus deve agir à maneira divina, compassiva, terna e misericordiosamente. A maneira de Simão era não fazer caso do penitente serviço de Maria. Seu ato de beijar os pés de Cristo e ungir-lhes com unguento foi exasperante para seu coração endurecido. Pensou que se Cristo fosse profeta, reconheceria os pecadores e os repreenderia. A esse inexpresso pensamento respondeu o Salvador: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Como fizera Natã com Davi, Cristo ocultou seu bem atirado golpe sob o véu de uma parábola. Lançou sobre o hospedeiro a responsabilidade de proferir a própria sentença. Simão induzira ao pecado a mulher que ora desprezava. Fora por ela profundamente prejudicada. Fora por ele profundamente prejudicada. Pelos dois devedores da parábola eram representados Simão e a mulher. Jesus não tentava ensinar que diferentes graus de obrigação houvessem de ser sentidos pelas duas pessoas, pois cada um tinha um débito de gratidão que nunca se poderia absolver. Mas Simão se julgava mais justo que Maria, e Jesus desejava fazer-lhe ver quão grande era na verdade a sua culpa. Queria mostrar-lhe que seu pecado era maior que o dela, tão maior como um débito de 500 dinheiros, e é superior a uma dívida de 50. Simão começou então a ver-se sob um novo aspecto. Observou como Maria era considerada por alguém que era mais que profeta. Notou que, com o penetrante olhar profético, Cristo lhe lera o amorável e devotado coração. A vergonha apoderou-se dele e percebeu achar-se em presença de alguém que lhe era superior. Entrei em tua casa, continuou Cristo, e não me destes água para os pés, mas com lágrimas de arrependimentos originadas no amor, Maria lavou meus pés e enxugou-os com os próprios cabelos. Não me deu ósculo, mas esta mulher, a quem tu desprezas, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Cristo contava as oportunidades que Simão tivera de manifestar seu amor pelo Senhor e o apreço pelo que fora feito por ele. Claramente, se bem que com delicada polidez, o Salvador assegurou a seus discípulos que o coração se lhe magoa quando seus filhos se descuidam de manifestar gratidão para com ele por palavras e atos de amor. O perscrutador do coração lera os movimentos que deram lugar ao ato de Maria, e viu também o Espírito que instigara as palavras de Simão. Vês tu esta mulher? Disse-lhe. É uma pecadora. Digo-te que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A frieza de Simão e sua negligência para com o Salvador mostravam quão pouco apreciava a mercê que lhe fora feita. Julgava honrar a Jesus, convidando-o à sua casa.
mas viu-se então como na realidade era. Enquanto pensava ler seu hóspede, este o estivera lendo a ele. Viu quão justo era o juízo de Cristo a seu respeito. Sua justiça foi um vestido de farisaísmo. Desprezar a compaixão de Jesus, não o reconhecera como representante de Deus, ao passo que Maria era uma pecadora perdoada, e ele era um não perdoado pecador. A rigorosa regra de justiça que quiseram impor contra ela condenava-o a ele próprio. Simão foi tocado pela bondade de Jesus e não o repreender abertamente diante dos hóspedes. Não fora tratado como desejara que Maria fosse. Viu que Jesus não desejava expor sua culpa diante dos outros, mas buscava, por uma exata exposição do fato, convencer-lhe o espírito, e por piedosa bondade vencer-lhe o coração. Uma severa acusação haveria endurecido Simão contra o arrependimento, mas a paciente admoestação convenceu de seu erro. Viu a magnitude do débito que tinha para com seu Senhor. Seu orgulho humilhou-se. Ele se arrependeu, e o altivo fariseu tornou-se um humilde e abnegado discípulo. Maria fora considerada grande pecadora, mas Cristo sabia as circunstâncias que lhe tinham moldado a vida. Poderia haver-lhe extinguido na alma toda centelha de esperança, mas não o fez. Fora ele que as erguera do desespero e da ruína. 7 vezes ouvira ela sua repreensão aos demônios que lhe dominavam o coração e a mente. Ouvira-lhe o forte clamor ao Pai em benefício dela. Sabia quão ofensivo é o pecado à sua imaculada pureza, e em sua força vencera. Quando os olhos humanos, seu caso parecia de... Quando aos olhos humanos seu caso parecia desesperado, Cristo viu em Maria aptidões para o bem. Viu os melhores traços de seu caráter. O plano da redenção dotou a humanidade de grandes possibilidades, e em Maria se deviam as mesmas realizar. Mediante sua graça, tornou-se participante da natureza divina. Aquela que caíra e cuja mente fora habitação de demônios, chegara bem perto de Salvador, em associação e serviço. Foi Maria que se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento e banhou os pés com as próprias lágrimas. Achou-se aos pés da cruz e o seguiu ao sepulcro. Foi a primeira junto ao sepulcro, depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Jesus conhece as circunstâncias de toda a alma. Podeis dizer, sou pecador, muito pecador. Talvez o sejais, mas quanto pior fordes, tanto mais necessitais de Jesus. Ele não repele nenhuma criatura que chora, contrita. Não diz a ninguém tudo quanto poderia revelar, mas manda a toda alma tremente que tenha ânimo. Perdoará abundantemente todos quantos a ele forem em busca de perdão e restauração. Cristo poderia comissionar os anjos do céu para derramar as taças de sua ira sobre nosso mundo, a fim de destruir a todos quantos estão cheios do ódio contra Deus. Poderia apagar essa mancha negra do seu universo, mas assim não faz. Acha-se hoje ante o altar de incenso, apresentando perante Deus as orações dos que desejam seu auxílio. As almas que a ele se volvem em busca de refúgio, Cristo erguerá acima da acusação e da contenda das línguas. Nenhum homem ou anjo mau pode incriminar a essas almas. Cristo as liga à sua própria natureza humana ou divina. Acham-se ao lado daquele que tomou sobre si os pecados, na luz que procede do trono divino. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Ora aí, meu Amém. irmão, para terminar. Querido Deus, amado Pai, gratos somos a Ti, Senhor, esses momentos que passamos contigo na leitura da Tua Palavra. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos concedeu nesse começo desse novo dia, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado que teve conosco nesse dia que se enterrou. Mais uma vez colocamos nossas vidas em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor só quer nos salvar. Confiamos em Ti. Existência, Senhor. E tudo que nós fizermos, Senhor, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Permaneça conosco hoje sempre, esteja no lar de todos aqueles que aqui estão participando
e seja também no lar daqueles que não puderam participar, Senhor. Só o Senhor sabe os motivos. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e nos ajude para que não pequemos contra Ti. É em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.